Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre o sistema digestório e a restrição dos alimentos. As restrições alimentares. Em todas as idades e fases da vida, a alimentação é parte fundamental para o desenvolvimento adequado e a sobrevivência do ser humano. O nosso corpo ele reage instantaneamente ao que comemos. Por isso é preciso estar sempre atento e principalmente investir em uma dieta apropriada para o nosso corpo, que respeite as nossas necessidades nutricionais. Isso é especialmente importante nos casos em que a pessoa apresenta alguma doença que exige uma restrição alimentar. Afinal de contas, o alimento pode ser o remédio ou a causa do problema. As restrições alimentares são consideradas como uma alimentação especial, na qual a alimentação normal apresenta algumas modificações em suas características, para melhor atender às necessidades do indivíduo. As restrições podem ser ocasionadas por alergias e intolerâncias alimentares ou por doenças metabólicas. As doenças metabólicas ocorrem pela ausência de determinadas enzimas ou problemas no transporte de proteínas. Essas patologias, elas prejudicam o ciclo metabólico do indivíduo, fazendo com que ele sofra sérios danos à saúde caso não controle a sua alimentação. Alguns exemplos são o diabetes, a hipertensão, a fenilcetonúria, entre outras. O diagnóstico ele deve ser precoce, pois algumas doenças metabólicas são silenciosas e podem ser amenizadas com a adoção de terapias corretas. Os sintomas podem variar de muita sede a um retardo mental. Na intolerância alimentar, há ausência ou produção insuficiente pelo organismo de alguma enzima digestiva, fazendo com que a substância não digerida se acumule no organismo, provocando sintomas como o desconforto abdominal, a má absorção intestinal, diarreias, vômitos, náuseas, flatulência e cólicas, sendo que a absorção intestinal ela acaba interferindo no desenvolvimento normal e no crescimento normal de uma criança e também no surgimento de várias doenças por falta de absorção de nutrientes, como a osteoporose, a anemia e muitas outras. Causas de intolerância a alimentos. A primeira é a deficiência congênita da enzima. Isso significa que a criança já nasce com ela e muitas vezes por uma alteração genética que impede que o seu corpo produza a enzima específica. Esse problema ele costuma já apresentar sintomas nos primeiros meses de vida ou assim que o indivíduo entra em contato com o alimento. Uma segunda possibilidade é a intolerância causada por uma diminuição na concentração da enzima, como resposta a um problema intestinal, por exemplo, uma diarreia persistente. O desequilíbrio no órgão acaba atrapalhando a produção da enzima, mas isso tende a voltar ao normal, uma vez que o indivíduo ele se recupere, da sua saúde gastrointestinal. Há ainda uma terceira possibilidade, quando o corpo passa a produzir menos quantidade de enzima com o passar dos anos. Isso é observado, por exemplo, em adultos com intolerância à lactose, que fizeram o consumo de leite e derivados durante toda a vida e sem problemas, mas que de repente passaram a apresentar a intolerância depois de uma certa idade. A intolerância às proteínas do leite é a mais comum de todas, né? Ela está presente, a intolerância à lactose, que é um açúcar que está presente no leite de vaca.
Segundo os dados da Agência Brasil, cerca de 40% dos brasileiros eles possuem algum grau de intolerância à lactose. Ela é causada pela deficiência da enzima lactase, provocando incapacidade permanente ou temporária de digerir a lactose, principal açúcar do leite, e mais comum em adultos, mas pode atingir crianças de qualquer idade. A lactose, quando ela chega ao intestino sem ser digerida, ela passa a ser fermentada por bactérias que formam os ácidos e gases, provocando os sintomas comuns da intolerância e também não absorvendo os nutrientes de forma adequada. O que fazer em caso de intolerância alimentar? De início, para aliviar os sintomas da intolerância alimentar, deve-se priorizar a redução ou a exclusão de alimentos de fonte de lactose, glúten ou qualquer outro alimento que cause a intolerância através de uma adaptação da dieta. No caso do consumo do leite, deve-se haver total atenção, pois a exclusão total da lactose não é recomendada, principalmente em crianças, podendo acarretar o prejuízo em outros nutrientes, como o cálcio. O consumo de queijos, iogurtes, bebidas lácteas, leite fermentados deve ser de acordo com a intolerância de cada um, porque cada um tem um tipo de reação, às vezes ela é mais branda, né, e não há necessidade de retirar o alimento por completo. Para substituir o leite de vaca, usar na mesma quantidade a bebida à base de soja, se não for alérgico à soja, ou suco de frutas e vegetais, bebidas à base de arroz ou a bebida zero lactose, que hoje já é disponível no mercado. Para compensar a falta de cálcio, devem ser ingeridos os vegetais verdes escuros, como espinafre, brócolis e a couve. Alimentos processados podem conter uma série de ingredientes que muitas vezes não estão especificados no rótulo, por isso é ter bastante atenção no consumo desses alimentos. Observar a composição dos alimentos preparados, como bolos, tortas, pudins, verificando se nele está presente alguma substância indesejada, por exemplo, se contém a lactose na sua composição. Sempre ler as embalagens de todos os produtos. Agora nós vamos falar sobre as alergias e a restrição alimentar. Lembrando que a alergia ela é diferente de uma intolerância. As alergias alimentares podem surgir a qualquer idade, mas ocorrem com maior frequência em crianças até os 3 anos de idade, podendo se prolongar por mais anos. Após a infância, em alguns casos, ela desaparece, em outros, porém, permanece pela vida toda. Na alergia, há uma resposta imunológica imediata, onde o organismo combate o alimento ingerido como se fosse um agressor, provocando sintomas imediatos e de forma exagerada. Para combater esse corpo estranho, o organismo começa a liberar uma série de enzimas e substâncias em cascata, produzindo uma reação alérgica que pode variar de leve a severa. Essa cascata alérgica é desencadeada não apenas após a ingestão do alimento e seus derivados, mas em alguns casos com o simples contato com a pele ou partículas dispersas no ar, por exemplo. Exemplos dos alimentos que mais provocam alergias. Nós temos aqui a alergia ao glúten, alergia aos ovos, alergia a peixe, a moluscos, alergia à soja, ao leite e seus derivados, alergia a camarão, alergia a amendoim, a castanhas, a corantes, a conservantes de alimento, algumas frutas. Então, existem vários alimentos alérgicos, né? Esses aqui são os mais comuns. E não significa que se o alimento dá alergia para você, não necessariamente ele vai dar alergia em outras pessoas. Então, esses aqui são os mais comuns, né? O importante é observar
se existe alguma reação alérgica e identificar qual é o alimento. Quais são os sintomas das alergias alimentares? Os sintomas são vários, né? Porque uma alergia ela atinge o organismo como um todo. Então, não fica restrita só ao sistema digestório, como a intolerância, por exemplo, a intolerância alimentar. Mas ela vai agir em todos os órgãos, até provocando esterilidade, queda de cabelo. Aqui nós temos as alterações digestivas, como o refluxo, o inchaço visível das pálpebras, pele e lábios, urticárias, coceiras com vermelhidão, doenças respiratórias como a rinite, sinusite, asma, bronquite, ou, quando mais intensa e grave, atinge as vias respiratórias causando inchaço, que é o edema de glote, podendo causar a morte. Nessa condição, o socorro deve ser rápido e urgente a fim de evitar as consequências mais graves. Aqui nós temos as coceiras e a urticária, que é uma das primeiras reações alérgicas que aparecem na pessoa. Nós temos aqui o edema palpebral, que é o inchaço dos olhos e que é uma das coisas também, uma das primeiras coisas que aparecem, que a pessoa está com alergia de algum alimento. Nós temos as placas vermelhas que surgem na pele, provocando aí dores, incômodo, até mesmo febre. É uma inflamação, né, na pele. Nós temos aqui algumas erupções, né, que surgem no corpo todo, lembrando que não é uma espinha, né, que aparece só no rosto, ela aparece no corpo todo. Aqui nós temos o edema de glote, que é o inchaço interno, né, das vias aéreas, provocando sufocamento. A pessoa não consegue respirar porque fecha, né, a passagem do ar. Nós temos o choque anafilático, que envolve o organismo como um todo. E aí, às vezes, pode haver até a paralisia dos órgãos, um funcionamento dos órgãos. Nos dois casos, é emergencial, né? Atendimento de urgência, porque pode provocar a morte. Quais as recomendações para as pessoas alérgicas? A gente deve excluir totalmente a substância alérgica da alimentação. As famílias com crianças alérgicas devem seguir recomendações rigorosas na cozinha para evitar contaminação cruzada, separar os utensílios e cozinhar em momentos separados, pois o vapor ou as partículas dispersas no ar podem contaminar o alimento com o alérgeno. A alergia à lactose é uma das poucas alergias onde pode ocorrer a remissão completa do quadro, e dessa forma a maioria dos alérgenos ao leite adquirem uma tolerância a esse alimento e seus derivados com o passar do tempo. Nos alérgenos à lactose, os cuidados não devem, infelizmente, ser restritos apenas à alimentação. Uma série de produtos e objetos do dia a dia contém traços de proteína que podem ativar essa alergia. Entre eles estão o giz escolar, o balão de festa, alguns sabonetes, cosméticos, medicamentos, dentre outros. Por isso é fundamental que leiam com bastante atenção os rótulos à procura de ingredientes, como a caseína, a lactoalbumina, a lactoglobulina, o caseinato ou o lentelho, que indicam a presença de leite ou derivados em sua composição. Existem vários exames para se detectar o alimento que causa alergia ou a intolerância, e deve-se consultar um médico e seguir as suas orientações. Para identificar o alimento, é importante observar a sua alimentação e a reação do organismo. Fazer um diário de tudo o que comer. Excluir o alimento teste, né, o que você está querendo descobrir, por algumas semanas e observar a reação do organismo. Após esse período, adicionar o alimento e observar. Então, se no período que você ficou sem usar aquele alimento, você obteve uma melhora,
No segundo momento, você vai adicionar esse alimento e vai observar se você vai ter uma reação alérgica. E não fazer isso em substâncias que têm uma reação alérgica muito intensa, né? No caso, se a reação alérgica for muito severa, procurar um médico e determinar qual alimento através de um outro método. Tem exames de sangue, vários testes que podem ser feitos. Em caso de reação severa, procurar a emergência, pois pode ser fatal. Então, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e tenham entendido que é uma restrição alimentar. É um problema muito sério, né? E que deve ser levado em consideração. E se estiver acontecendo com você ou com alguém da família, procure ajuda, tá bom? Ajuda médica, que terá as orientações adequadas aí para cada caso. Então, a gente se vê na próxima aula e até lá!